Amém. Bom, você sabe o que eu vou falar primeiro, né? O que eu vou falar? Fala pro seu querido que está do seu lado, com aquele sorriso no rosto, assim, ó. Falando assim, que bom que você veio nesse lugar. Deus tem uma palavra para você maravilhosa. Ele vai te lembrar de coisas que você precisa fazer hoje. Não é amanhã, é hoje. Deus te ama e quer algo especial para você. Sabe, às vezes eu falo assim, quando eu ministrar o louvor, eu falar para os irmãos assim, né? Olha, a gente tem que ministrar hoje o louvor, já buscando aquele sorriso de Deus, assim, ó. Imagina que Deus está alegre porque você está aqui ministrando louvor. Imagina que Deus está alegre em ver você. Sabe o que Ele está falando? Que bom que você veio. Que bom que você veio. Sabe, eu fico alegre de saber que Deus, Ele não é só a gente aqui, não é só a Cida que fala assim, que bom que você veio, né? Chama pelo nome, não é só um ou outro, é Deus que fica contente de saber que você está nesse lugar. É Deus que fica contente de saber que você quer ter um encontro com Ele. Não é só no nosso tempo devocional, é aqui também. É o lugar que a gente aprende, ouve a palavra de Deus e sai aqui com uma missão. Sabe qual é a missão que a gente sai daqui? Praticar. Amém? Fala para o seu irmão que está do seu lado, praticar. Agora você vai de novo olhar na pupila do olho dele e falar assim, praticar. Oh Deus! Praticar, isso mesmo. Nós vamos dar sequência aqui ao que tem sido ministrado nesses dias sobre a palavra de Deus, né? O Paulo, né, tem falado, escreveu às igrejas e ministrava na vida das pessoas coisas básicas, coisas simples, mas que são fundamentais para resistir aí aos intempéries da vida. Hoje nós ouvimos a palavra de Deus e tem coisas que às vezes podem ser simples, mas são tão sérias, tão importantes, quando se coloca em prática. Quando se coloca em prática. Sabe, irmãos, a gente tem que sair dessa coisa de só ouvir, sair desse negócio de só teoria, sair desse negócio de ficar só ouvindo, sair da condição de ser crente de banco. Fala para o seu irmão que está crente de banco, não. Só ficar ouvindo, só ficar recebendo. Não, irmãos, nós estamos vindo aqui. Tem um irmão que falou para mim assim: a gente tem que ir lá para entregar, lá na presença de Deus, para entregar louvor, entregar adoração, entregar a nossa vida a Ele, pedir para Ele assim: Deus, me usa como teu instrumento, aonde o Senhor quer. Só que para isso a gente tem que ter sensibilidade espiritual para ver o que Ele está falando para nós. E o que Deus falou para nós na semana passada, eu sei que você já teve um tempo, né, na sua célula, você compartilhou algumas coisas da semana passada, e até eu acredito que você já escreveu. Eu peguei aqui alguns tópicos, queria que você prestasse atenção nesses tópicos pequenos. Eu vou falar aqui e você vai lembrar do que foi falado na semana passada pelo pastor Carlos, né? Você pega esse ponto e presta atenção. Foi falado aqui: Deus controla todas as coisas. Outra frase: precisamos andar sobre a palavra de Deus. Outra frase: a igreja é lugar de misericórdia. Até ele falou: você sabe o que é misericórdia? Né? Ele fez essa pergunta. Precisamos ter o mesmo pensamento. Está lembrando disso ou não? Foi isso que ele falou? Foi isso, né?
bebam da mesma fonte. Olha só, bebam da mesma fonte. Deus nos chama para vivermos em comunhão. Todas essas frases foram faladas naquele dia, né? Sempre, mas sempre, as nossas atitudes vão revelar de que fonte nós estamos bebendo, sabe? Isso é verdade. Aqui você pode ouvir a palavra de Deus, mas você está bebendo dessa fonte? De repente lá fora você está bebendo outra coisa. Você está ouvindo, mas praticando outra coisa. Isso é sério. Fala para o seu irmão que está do seu lado, isso é sério, viu? Isso é sério. E outra frase, a última frase que foi mencionada, é um exercício que foi passado para cada um de nós. É tempo de falar menos e praticar mais. Você lembrou disso ou não? Foi a última frase. É tempo de falar menos e praticar mais. Até teve uma missão, né? Olha, essa semana aqui, vamos praticar algo, né? Você não precisa levantar a mão, que se você fez alguma coisa de boa com o irmão, mas fica aí o lembrete do nosso dever, tá bom? E agora, eu acredito que você que teve essa experiência, né, de ouvir essa mensagem, ouvir essas frases, né, não só hoje, mas na semana passada já teve lição para isso, né, ouviu isso, fica naquele negócio, né, eu devo praticar, eu devo colocar em prática isso. E sabe que uma das coisas mais assim, impressionantes que tem, né, em toda teoria, em todo estudo, seja em inglês, português, matemática, uma profissão em si, né, quaisquer que sejam, todas têm teoria, não é verdade? Mas o fundamental é o quê? É a prática. É a prática. É a prática. Eu acho que o grande desafio para tudo é você transformar a teoria em prática. Eu fiz o curso de técnico mecânica, né, e na faculdade, quando eu fiz o processo de conformação mecânica, uma coisa que ficou clara para mim, clara, você só tem a certificação de algo, você só é certificado, aprovado, quando você vive a experiência da prática, daquilo que você ouviu, daquilo que você estudou, daquilo que você pretende fazer. Não adianta ter um diploma se você não tem prática. Sempre essas duas coisas têm que caminhar juntos. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Nós aqui na igreja temos ouvido a palavra de Deus e o grande desafio é isso. Todos esses tópicos que nós falamos aqui, está em Filipenses 2, de 1 a 4, que o pastor Carlos leu na semana passada. Foi o que nós ouvimos, são esses tópicos aqui, e uma das coisas que eu quero, né, Deus falou comigo assim, né, Sérgio, como tornar verdade essas coisas? Agora eu falo para você, para nós aqui, né, como tornar real essas verdades na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, aonde eu moro, no condomínio onde eu moro. Irmãos, isso é importante, como torno real. A gente tem que começar a já pensar nessas coisas e em tornar prático, sair daqui já querendo praticar essas coisas. Quando você está fazendo um curso, seja lá qual for, o grande desejo era você pôr a mão na massa. Eu lembro quando eu estava tendo a teoria de como funciona o torno ali e tal, como funciona a retífica, como funciona isso. Eu queria estar lá, ligar a máquina e ver a coisa acontecer, moldar ali as ferramentas, seja ela qualquer tipo de ferramenta. Eu queria ver, eu queria operar ali aquilo. E hoje nós temos a palavra de Deus, que nós temos que operar ela. Transformar essa teoria em prática.
Olha o desafio que cada um de nós tem. Cada um de nós aqui tem um elo, um grupo de pessoas que você conhece, que tem as suas diferenças, que tem as suas necessidades. É aí que você pode agir. Fala para o seu irmão que está é aí que você pode agir. Fala para ele. É aí que você pode agir. É aí. Sabe, eu quero compartilhar com vocês três tópicos que Deus falou para mim, né? E eu tenho, à medida que eu tenho colocado isso em prática, eu vejo o quanto funciona, o quanto essas coisas são de extremo valor e tem funcionado, viu? Olha, funciona. Você precisa fazer isso que funciona. Mas antes de falar esses 3 itens, eu quero que você lê comigo aqui, Filipenses 3, de 12 ao 17. Filipenses 3, de 12 a 17. O apóstolo Paulo, ele falou para nós aqui algo bem importante, né? Está na Nova Tradução, linguagem de hoje. É isso, né? Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso, porém, uma coisa faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar, porém, se algum de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para você. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores e olhem com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. São coisas que a gente tem visto. Os homens de Deus, tantos exemplos que tem na Bíblia. Agora, não só aqui na Bíblia, esses exemplos, tem pessoas que a gente vê, às vezes, e fala assim, puxa, que legal, ele está agindo assim, ó, que legal, é uma referência para você, ele pode ser uma referência também. Pessoas podem ser referências. Nós temos nossos pais como referência para tanta coisa. Minha esposa é referência para tanta coisa. Então, procure essas referências. Na Bíblia, lógico, também. Amém? Agora aqui vou falar uma coisa curiosa, né? Interessante como ele fala aqui. Paulo, ele começa a falar, ele fala sobre correr, conquistar, linha de chegada. Ele fala essas coisas, né, para a igreja lá, os filipenses. A igreja de Filipe, ela ficava no norte da Grécia. E lá que nasceu, sim, os Jogos Olímpicos, né? Lá que nasceu os Jogos Olímpicos, e tinha outra atividade lá, que era diferente dos Jogos Olímpicos, que chama-se Ístmico. Jogos Ístmicos. Eles eram jogos Ístmicos. Eram jogos que eram realizados no intervalo dos Jogos Olímpicos. Esses jogos, eles tinham como uma característica, aqueles que participavam, eles obedeciam a regras, sabe, obedeciam às regras e obedeciam a treinos, treinavam e praticavam aquilo, porque o desejo deles era a vitória, era conquistar, era chegar lá. E Paulo viu que um grande número de pessoas frequentava lá e até eles mesmos da igreja participavam dessas coisas. Acho interessante aqui que tem alguns irmãos que participam de corridas, né? Alguém já participou de corridas aqui? Aquelas coisas de 10 quilômetros? Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó.
né? É legal isso, né? Você participa desse tipo de coisa, alguns nem quer a medalha, mas quer chegar até o fim, né? Porque correr 10 quilômetros é para os fortes. É para os fortes. Eu já participei de várias corridas, né? Várias corridas de 10 quilômetros, acho que foi umas 6 ou 7 que eu participei, e uma delas foi uma maratona de 22 quilômetros, né? Irmãos, consegui correr 15 quilômetros só, mas aí eu acho que já até corri 15 quilômetros, depois andei 1 quilômetro, depois corri o restante, né, para cumprir os 22 quilômetros ali, mas foi divertido chegar até o final. Foi divertido chegar até o final. Eu não peguei a medalha, né? Peguei uma medalha de participação, né? Mas o legal é que você se planejou. Eu lembro que antes de qualquer corrida eu corria, né? Fazia, não, hoje eu vou, na semana vai ser lá no domingo. Aí eu participava, fazia a minha corrida de 5 quilômetros, 7 quilômetros, né? Eu ia treinando. Então tinha esse aspecto de você procurar treinar para poder participar. Vamos aqui à palavra de Deus. Treinar. Treinar. Sabe que às vezes eu vejo que o devocional é um treino. Treino de adoração. Treino de encontro com Deus. Nós falamos sempre aqui de fazer a leitura da palavra. Treino para ter um relacionamento com Deus. Treino para poder ouvir a palavra de Deus. O que Deus está falando? Sabe, quando você começa a ler a palavra de Deus, tem que pensar assim: o que Deus tem que falar para mim hoje? Não sei vocês, mas eu costumo fazer assim, quando eu vou fazer a leitura do dia, eu pego tópicos ali, eu falo assim: Deus está falando para mim que eu devo ser uma pessoa organizada, tem que ser uma pessoa que perdoa as outras. Eu escrevo lá. Durante o dia, eu gosto de fazer isso de manhã, porque durante o dia, depois eu já tenho aquela situação daquele motociclista que não me viu e entrou na minha frente, e eu vou perdoar. Deus, põe a tua mão. Não é assim, pastor Davi? Põe tua mão. Abençoa ele, né? A gente não pode querer brigar. Sim, a gente às vezes vai colocando em nosso coração já de manhã, no caso eu faço de manhã, meu período devocional, para poder já ter sustentação para os intempéries que vir, né? Você está já blindado contra todo tipo de ameaça que quer tirar o seu foco. Não sei se você está entendendo isso. Está entendendo, irmão? Levanta a mão, está entendendo isso? Nós precisamos de sustentação na palavra de Deus. E um dos treinos é você ter esse momento com a palavra, é você ter esse momento de oração. O devocional é importante. Não sei se você faz de manhã ou faz à noite, mas isto é um treino. Amém? Bom, os 3 pontos que Deus tem falado comigo nesses dias são 3 palavrinhas: paciência, organização e foco. Eu já ouvi a pastora Débora falando isso, já ouvi o pastor Carlos falando sobre isso. Paciência, organização e foco. Ainda mais foco, né? Foco é uma coisa que tem que ter mesmo. Acho que em tudo a gente tem que ter foco. Em tudo. Mas uma das frases que eu costumo falar, agora eu vou revelar aqui uma verdade. Eu falo às vezes com o irmão Silvio, né? Eu brinquei com o irmão Silvio ali outro dia, e falando assim, né? Que eu estava fazendo uma montagem do armário lá embaixo, e falei assim, não tente fazer isso sozinho, sem supervisão de um adulto. E ele foi o adulto que me acompanhou ali naquele momento lá. Eu errei, né, irmão Silvio? Oh, Jesus. Não me revela assim.
pus a culpa nele, porque eu estava sendo supervisionado por um adulto. Mas essa frase de não tente fazer isso sozinho, sem a supervisão de um adulto, eu coloco esse adulto como Espírito Santo na minha vida. Eu não gosto de fazer nada sozinho, sem a supervisão do Espírito Santo. Ele tem me dado sabedoria para fazer uma coisa, para fazer outra. Eu acho interessante quando eu estou querendo fazer um projeto, alguma coisa assim, e Deus fala para mim assim, ó, espelha, um exemplo, espelha. Eu estava fazendo um trabalho de serralheria, e Deus falou para mim assim, ó, espelha, porque são os dois iguais. Então eu montei 2 mesas ali, fui fazendo igual, espelha. Uma coisa simples, mas eu entendi que foi o Espírito Santo que falou para mim, deu certo. Como muitas vezes as outras coisas que eu estou fazendo assim, Deus fala assim, paciência. Devagar também é pressa, sabia disso? Você não está parado, desde que você tenha paciência para fazer aquilo. Agora olha só que interessante, ninguém pode negar que Jó teve grandes perdas. Jó perdeu muito, ele perdeu saúde, perdeu família, perdeu a questão financeira dele, ele sofreu muito, mas ele teve paciência em acreditar que o Deus verdadeiro estava com ele. Olha, gente. Alguém já ouviu aquela frase, paciência de Jó? Paciência de Jó. Gente, outra pessoa que eu quero lembrar aqui, que demonstrou também paciência, é José no Egito. José, ele foi preso, foi vendido como escravo, foi preso injustamente, mas mesmo assim ele mantinha testemunho vivo da presença de Deus na vida dele. Não se permitiu, né, das questões, das pressões que ele tinha ali, ele tinha ainda paciência em crer que o Deus não me abandonou, ele mantinha firme. Sabe quem também suportou humilhações e injustiça, foi até, morreu na cruz por nós, Jesus. Teve paciência, muitas coisas. Jesus teve paciência, teve foco, se organizou, ele fez tudo isso, muitas coisas. Jesus é o grande exemplo para tudo. E agora queria que você fechasse os olhos agora um pouco. Feche os olhos. Responda para você mesmo, que nota você dá para a questão de paciência para você? Dos planos futuros, projetos em andamento, relacionamento com os filhos, com o marido, com a esposa, com a sua mãe, o seu pai, seus avós. Que nota que você dá para isso? Independente da nota que você dá agora, eu quero orar por você, levante sua mão assim. Pai, traz a tua graça, Senhor, sobre cada mão aqui, Senhor. Cada pessoa aqui que precisa de paciência, Senhor, nestas questões, que precisa de paciência de Jó, que precisa ter esse coração de José para suportar essas coisas, mas crer que realmente é o Senhor Todo-Poderoso que está nesse dia, trazendo vigor, saúde e coragem, para poder ter paciência, para vencer esses processos que estão diante de cada um de nós. Senhor, eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor é conosco, o Senhor não nos abandonou, o Senhor não abandonou nenhuma vida aqui, Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Amém. E agora outra palavra, organização. Olha só, organização. Organização. Olha que interessante. Eu vou falar de novo de mim, uma coisa que eu aprendi nessas atividades que Deus tem me
inspirado aqui a fazer, né? O Rubens lembra, na parte elétrica que a gente estava fazendo aqui, quanto tempo a gente ficou aqui, né? Ficamos uns 3 meses aqui para poder fazer isso aqui tudo. A gente teve que desenhar, teve que se organizar no tempo, teve que comprar isso, comprar aquilo. Eu gosto de fazer, alguns irmãos já perceberam que eu gosto de fazer uma bancada, né? Eu faço a bancada, coloco tudo direitinho assim, colocar assim, ó, tudo para você entender as ferramentas. É importante se organizar. Você no seu trabalho, na sua casa, toda atividade que você está fazendo, organização é importante para tudo. Com todo o carinho que você tem no seu coração, fala para o seu irmão, se organize, querido. Se organize. Com carinho. Se organize. Hamilton, se organize. Se organize. Deus não gosta de bagunça. Oxe, não bate nele não. Gente, bagunça não. Sabe, são coisas que nossa mãe, né, nosso pai, né, sempre falava assim, guarda os brinquedos, né, guarda. Minha esposa fala diferente para mim, guarda suas ferramentas. Você mexeu no carro, olha aí. Eu falei, é verdade, vou guardar. Se organize. A organização é importante. Nós vemos aqui, na palavra de Deus, pessoas que eram organizadas. E isso trazia vida para eles e permitia conquistar coisas. Olha Neemias, quando estava na reconstrução do templo, ele organizou famílias para poder cuidar de trechos do muro, para eles fabricarem ali, para eles se organizarem. Organização. Enquanto eles tinham ameaça naquele momento, ele se organizou e olha, vocês vão ser soldados, vocês vão ficar aqui em prontidão, ali, ó, e qualquer coisa pega a espada, fique firme. Organização para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Tanto é que ficou pronto. Se não me engano, em 52 dias ficou tudo pronto. Organização também é tudo. José do Egito, quando ele foi governador ali, ele teve uma missão em organizar a alimentação, porque entrou uma fase de seca, tinha que se organizar, guardar os mantimentos ali, 7 anos de pura seca. Organização é vida. Organização nos traz resultados. Então, é importante organizar-se. Sabe que eu muitas vezes, quando eu ouvia, quando Deus falou para mim assim, se organiza, eu montei um cronograma para mim, né? Na empresa, quando eu estava trabalhando como coordenador de qualidade, né, eu tinha um quadro na sala do controle de qualidade, bem grande assim, né? E ali eu montava um cronograma de organização, né? Algumas pessoas tem aqueles post-it amarelinho, né? E vai colocando assim os itens importantes, tal, o que é importante, o que é urgente. Alguém já lembra disso? Não? Já viu isso? Você faz isso aí? Então, o importante, urgente, né? E se organiza. Me organizava assim. Aqui não é diferente. É diferente. O que você ouve na teoria, lá na escola, na faculdade, que seja o curso que está fazendo, é diferente da sua vida com Deus? Não. Com Deus também nós temos que nos organizar. Quando nós lemos a palavra de Deus, um período de encontro com Deus nós temos que ter. Um período para a leitura da palavra de Deus temos que ter. Um período de relacionamento com a esposa nós temos que ter. Com o nosso filho nós temos que ter. Hoje aqui, ó, está uma menininha aqui, ó. Tempo integral de atenção, não é verdade?
Ou você deixa lá um pouquinho? Fica aí! Tempo integral. Cresceu. Virou um Rodrigo aqui, ó. Precisa de atenção? Cadê Dona Cida? Precisa de atenção, Dona Cida? Tá bom. Precisa de alguma orientação, né? Mas tem que levar a vida. Cada um de nós aqui já cresceu, né? Aqui, ó. No versículo 15 de Filipenses 3, todos nós somos espiritualmente maduros e devemos ter essa maneira de pensar, buscar. Você já é maduro, gente. Olha, você parou para pensar que você já é maduro? A gente às vezes fala assim, né, que, mas ele não é maduro na fé. Não fala isso não. Ele pode não ter conhecimento ainda, mas a experiência ele vai ter. A experiência ele está tendo oportunidade. Então essa experiência ele vai ter sim. Não precisa de 100%, como a mãe faz, obrigada a ter, mas chega um momento que ela vai ter que deixar. Vai ter que deixar. Eu lembro que as nossas meninas, quando ficaram um pouquinho maior, e nós queríamos colocar na escola, e na escola, chegou aí na escola de São Caetano, né, Nice, um período. E como é que nós vamos levar lá? Elas vão. Aí Nice, mas como assim? Baixinha, pega o ônibus, explica para ela, sabe ler. Ônibus X, é esse aqui. Vai tomar o ônibus, vai descer lá, faz algumas vezes com ela. Depois, deixa. Foi assim ou não foi, Patrícia? Aprendeu. Ontem o Thales tem 13 anos de idade. Ele trabalhou comigo ontem, foi divertido, serviço de homem. Na hora de ir embora, deixei ele lá na estação de trem, ali próximo. Aí o rapaz estava comigo e disse, você vai deixar ele aqui? Eu vou. O pai deixou na minha supervisão, então agora ele vai aprender. Chegou, né? Ufa. Eu falei para ele assim, ó, segue em frente aqui, ó, aqui, lá está a estação, aonde? Vai lá em frente, olha lá, ó, vai lá na frente. Segue a rua direto, lá você vai. Então lá você pergunta. Aprende. Sabe, irmão, a gente tem que parar de ficar levando assim, ó, o tempo todo. Não vai crescer. Não vai desenvolver. Agora, eu estou falando de criança, às vezes, né, de adolescente, às vezes, mas o adulto é a mesma coisa. Quando você ouve a palavra de Deus aqui, ó, que é maduro, a gente tem que buscar ser maduro na fé. Maduro na palavra de Deus. Em realizar essas coisas, tornar em prática essas coisas. Vai de cada um de nós praticar essas coisas. É importante isso, praticar. Não perder a oportunidade de praticar essas coisas. Nós vemos aqui que José de Egito fez essas coisas também. Agora, de novo, meu querido, minha querida. Fazer uma prática de novo. Feche os olhos. Feche os olhos. Como você tem se organizado no dia a dia? Quero que você lembre na sua casa, no seu trabalho, no seu cantinho que só você conhece. Como você tem se organizado? Será que não é a hora de você se reorganizar em tudo isso que você está vivendo hoje? Pensa que é o momento de você mudar muitas coisas. Organização é importante. Peça para Deus, pede para Deus
essa organização. Senhor Deus, obrigado porque cada pessoa aqui, Senhor, precisa da tua mão, do teu toque, Pai, para ser organizado, para se organizar. Existem questões, existem coisas que nós precisamos mudar muitas vezes, Pai. E muitas vezes nós não temos força para mudar, Pai. Mas com a ajuda do Teu Espírito Santo, eu creio que vai orientar a cada um de nós como organizar isso. Como organizar minha família, como organizar meu trabalho, como organizar minhas finanças, como organizar questões da minha saúde, como me organizar diante da Tua palavra, como me organizar como cristão, como me organizar com a Tua palavra, como me organizar para ser prático hoje. Deus, faz isso comigo, Senhor, usa. Me desperta para essas coisas serem reais e deixar de ser teoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos. Agora outro ponto. Foco. 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 Achei legal que quando você fala foco assim, você pode pegar duas coisas, né? Ou algumas coisas, vamos falar assim. O foco, ele pode ser assim, focar, né? Para poder enxergar melhor assim, você vai trazer o foco, né? Então, vai, trazer a carinha dele assim e tal, legal. Foco. Trazer nitidez do que você está fazendo. Foco. Não perder a referência do objetivo. Foco. No trabalho, na escola, naquilo que você está fazendo, os objetivos. Foco é algo importante, que também nós vemos o quanto é importante. Eu tenho feito essas coisas também, né? Quando eu faço alguma coisa, eu procuro colocar a experiência do foco. Eu chego assim, eu tenho que fazer isso, focar naquilo. Atingiu aquilo, ótimo. Gente, não seja, não trabalhe judiando você mesmo com coisas. Você não vai conseguir ler a Bíblia o tempo todo. Não dá. Tem que ter um período, tem que se organizar. E também, a gente quer ler? Quer. A gente quer fazer? Quer. Mas tem que se organizar. Você não pode perder o foco. Eu quero ler, quero conhecer, quero aprender, quero praticar. Sim, se determina. Tenha foco. Nós temos exemplo de que Daniel, ele foi jogado na cova dos leões justamente porque ele tinha foco. O foco dele é orar a Deus, independente de qualquer coisa. Eu vou continuar orando aqui, mas você não pode. Eu continuo orando. Foi jogado na cova dos leões. E por isso ele foi devorado pelos leões, não foi? Era onça? Não foi. Porque Deus era com ele. Acredite, se você tem foco, Deus honra o seu foco naquilo que você tem determinado dentro da palavra de Deus. Ele não vai abandonar você naquilo, projeto que você colocou diante de Deus. Diante de Deus, da palavra de Deus que está com determinação. Opa! Ao tempo. Isso é importante. O foco. Deixa legal aqui, Moisés, ele manteve um foco de levar o povo para a terra prometida.
Durante 40 anos ali, ó, ele ficou ali, ó. Antes o foco dele era, quando ele teve esse encontro com Deus, né, ali, lá na sarça, Deus conversou com ele e tal. Gente, eu quero que você, levanta a mão, você teve um encontro com Deus aqui? Você teve um encontro com Deus? Você conhece a Deus? Tem conhecido a palavra de Deus? Gente, olha, se você tem um encontro com Deus, se Ele já falou com você, Ele quer revelar coisas para você. Eu quero aqui, ó, lembrar uma coisa aqui, ó. Quando eu encontrei essa mulher maravilhosa aqui, ó, baixinha, a minha baixinha, eu queria se relacionar com ela sempre, gente. Às vezes eu chegava, eu lembro um período que eu não tinha carro, né? E eu ia namorar, né? Saía de lá às vezes, isso aí, ó, Rodrigão, isso aí mudou, tá? A nossa versão mudou, né? Eu cheguei a sair lá 11 horas da noite, né? É porque em casa eu cheguei a determinar assim, ó, o máximo aqui chá, xexi, xó, xô. Quando às vezes eu chegava, eu sentava no meio dos dois, assim, né? Deu a hora. Com o Eduardo era assim, a desculpa era, Eduardo, onde você guarda o carro, Eduardo? No estacionamento. Então, você tem que sair cedo, para poder guardar o seu carro, você vai ficar andando sozinho lá, não pode, né? É perigoso. Então, estou zelando pelo garotão ali. Não é verdade, Eduardo? Eu tinha que sair cedo, porque era perigoso, né? Você ia andar, então, sai cedo. Mas eu queria que, não me importava o tempo, eu queria ter relacionamentos, voltar para contente, andando, né, longe, né, para chegar em casa. Mas eu tive aquele encontro com ela, eu tive aquele momento com ela, era agradável. Sabe o que a gente tem que ter? Alegria em ter encontro com Deus. Alegria em ter esse momento de relacionamento com a palavra. Alegria em ter esse momento de relacionamento com o louvor do Senhor. Não é só os meninos aqui que estão orando, que estão louvando, que são os experts. Não, eles precisam de vocês também, para ministrar. O louvor, Deus está esperando, sabe o que? Não está esperando do ministério do louvor a adoração. Ele está esperando do povo dele a adoração. É de você que ele está esperando a levantar as mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo. Essa adoração tem que partir de cada um de nós. Eu vou lembrar aqui uma coisa que é muito, muito interessante, né? Só eles fazem isso com grande vigor, né? O pastor Carlos vai... Rogério, o nosso time faz um gol. Explode de alegria. Você vê que quem foi naquele bancário, aquilo treme de um jeito assim, ó, você fica ali, né? A emoção ali, alegria. Gente, Jesus Cristo precisa mais do que essa euforia de alegria de um gol. Jesus Cristo merece muito mais do que isso. É Ele que merece toda adoração e louvor. Agora, eu quero aqui finalizar com uma coisa. Você lembra daqueles tópicos lá que nós falamos? De colocar a teoria em prática? Nós lemos lá: Deus controla todas as coisas. Precisamos de andar na palavra de Deus. A igreja é um lugar de misericórdia. Precisamos ter o mesmo pensamento. Bebam da mesma fonte. Agora, olha que interessante. Deus controla todas as coisas. Para isso, eu tenho que ter foco de Daniel. Precisamos andar sobre a palavra de Deus. Nós temos que
organizar nossa vida para ter. A leitura, o devocional, se organizar. A igreja é um lugar de misericórdia, temos que ter paciência com o nosso irmão. Sabe? Paciência. Misericórdia, paciência. Também. Olha que esses 3 pontos, paciência, organizar e foco, eles estão voltados para essa necessidade. Quando você aprende, você vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir colocar em prática tanta coisa. Precisamos ter o mesmo pensamento, é foco. Beber da mesma fonte, é foco. Por último de tudo, estamos no tempo de falar menos e fazer mais. Para isso é necessário ter foco, obediência, organização e paciência. Queria que você pudesse ficar de pé. Aleluia, Jesus. Quando estava orando sobre essa palavra aqui, é interessante como Deus fala com a gente, né? A gente tem uns flashes da palavra de Deus, não sei você, mas quando a gente está assim buscando a presença de Deus, né, às vezes você tem umas lembranças, né, de algumas passagens, né? Gente, Deus faz isso com a gente. Presta atenção. Fala para o Senhor, presta atenção. Presta atenção. É Deus falando com você quando você lembra de algo da palavra de Deus. Sei lá, gente, um versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está lembrando que Ele é o suprimento para você, para as coisas que você tem necessidade. E nesse dia que eu estava ali orando, Deus me fez lembrar de João 4, lá no versículo 23. E o Fábio falou aqui. A hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Gente, está chegando a hora, a sua hora, para você adorar a Deus. É você que Ele está buscando. Nessa passagem ele fala assim, né? Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. É com você que Ele está querendo ter relacionamento. É com você que Ele quer falar. É com você que Ele quer ter esse relacionamento. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Amém. Estende suas mãos assim. Deus, aqui, Senhor, estão homens e mulheres que são Teus instrumentos, Pai. Estamos aqui, Senhor, crendo que o Senhor é o Deus que tem falado através da Tua palavra e nos lembrado que tudo é Teu, que tudo é para Ti, Pai. Que todo o nosso ser, Pai, ele tem vontade de fazer coisas, mas nós devemos mudar o nosso foco para Ti, se organizar para Ti, ter paciência para buscar a Tua palavra, Senhor, se posicionar hoje para sair da teoria, Pai, e ir para a prática. Faz isso em minha vida, Senhor, faz isso na vida de cada um de nós aqui, Pai, faz isso com cada um de nós, Pai, para sairmos da mesmice, Pai, e entrar nesse tempo de falar menos e de agir mais, Pai, em nome de Jesus, Pai. Sim, Pai, fala. Aleluia.
Amém. Amém, irmãos. Fica aqui uma lição de casa para cada um de nós. É o quê? Falar menos na sua casa, nos seus vizinhos, no seu trabalho. Tenta colocar em prática isso. Amém? Estende a mão. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez que o Senhor tem feito da Tua palavra maravilhosa em nossa vida, Pai. Obrigado porque temos sim a oportunidade de praticar, Senhor Jesus. Continua colocando força em nossos corações e coragem para fazer a Tua vontade, Senhor. Nós somos Teus instrumentos, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Faz-nos abençoar outras vidas, Senhor, porque somos instrumentos, Deus, para abençoar, para levar a Tua palavra, Senhor, e para despertar outras pessoas, como nós um dia fomos despertados por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. No dia 7, sexta-feira, não haverá celebração de mulheres únicas. Em vez disso, no dia 7 de novembro, acontecerá a reunião do Betel Casais, com a presença especial dos pastores Luiz e Pedrina, da Igreja Nova Aliança, em Londrina, às 20h30. Reserve essa data. No dia 8, sábado, às 16 horas, reunião de líderes presencial, com a participação dos pastores Luiz e Pedrina. No dia 21, não haverá reunião de homens por conta da emenda do feriado. E excepcionalmente em novembro, não acontecerá o Díper. Você, mulher, reserve as datas dos dias 12 e 13 de dezembro para um tempo especial no Encontro de Mulheres Únicas. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.